Boa noite, Dom Luiz, tudo bem com o senhor? Está nos ouvindo bem? A gente está te vendo, só não estamos ouvindo. Ouvindo. Mas seu microfone também não parece fechado. Não, não, ele está em silêncio mesmo. Acho que ele não está nos ouvindo. Não, silencioso já. Está nos ouvindo, Dom Luiz? Oi, Jefferson, estou sim. Ah, Você me que bom. ouve? Sim, sim. Você tinha falado comigo? Desculpa. Imagina, imagina, imagina. A correria é a todo momento. Boa noite, Magda. Tainara, boa noite. Esperar só mais um minutinho, Dom Luiz. Vamos ver mais quem chega e a gente já inicia. Tudo bem? Tranquilo. Alex, boa noite. Rubens. Olha, Maria da Penha, eu acho que é inclusive aqui no meu escritório. Esse barulhinho de grilo. Eu também gosto, me lembra da infância. É. Eu já inicio pedindo desculpas. Eu tenho uma cadelinha e que toda vez que alguém sobe as escadas do prédio, ela protege o lar latindo. E eu não tenho controle sobre ela. Não, fica à vontade. Em casa Eu também não eu tenho. tenho É no momento ele dois. está dormindo. E aí vamos torcer para que ela permaneça assim, mas Sem problemas. em sua função de protetora, ela, quando alguém sobe, ela late. Assim, sim. Então, acredito que podemos iniciar, né? O Christopher está entrando aqui. Já entrou aqui. Hoje nós teremos a aula da professora Miriam Garrido, Construir Narrativa sobre o processo de emancipação moçambicano. Então, antes de iniciar, inicialmente agradecer a presença de todas e todos vocês. Né? Nós estamos aqui justamente por conta de vocês, né, para dividir, para partilhar com vocês, né, a importância dos estudos africanos no Brasil e também, né, compreender um pouco mais sobre a sua diversidade, sobre a sua riqueza. Nesse sentido, antes de apresentá-lo, eu passo a palavra então para o Dom Luiz, que é o nosso grande anfitrião, e graças a ele nós temos essa plataforma maravilhosa aqui que nos auxilia nesse processo aqui, né, nessa mediação. Aí depois, então, apresenta a professora Miriam. Dom Luiz, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. É uma alegria poder participar dessa formação, conhecendo um pouco melhor os estados africanos e as crises humanitárias e o que é possível fazer para transformar, o que é que tem sido feito e o que é possível fazer para transformar essa realidade. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Especialmente acolho a professora Miriam Cristina, que hoje vai liderar esse encontro e vai nos apresentar esse tema tão importante. Falar de África para quem viveu lá, para quem vive lá, para quem é afrodescendente,
para quem não é nenhuma dessas outras que eu disse, mas que tem sensibilidade para o mundo, é muito bom, porque durante muito tempo os segredos e as belezas da África foram, de certa forma, escondidas, mas é possível e é preciso revelar cada vez mais um continente tão bonito, um continente com tantas riquezas é, humanitárias. Nós devemos mais do que nunca dar a conhecer ao mundo. Eu tive a oportunidade de ficar quase 20 anos no continente africano, mais precisamente em Moçambique. Aprendi muito, aprendi a amar aquele país, aquele continente e a gente de lá. Então, tudo que eu puder fazer para falar da África, para mostrar as belezas, as riquezas, as potencialidades da África e dos africanos espalhados pelo mundo inteiro, sempre que eu posso, eu faço, com muita alegria. Não há nada mais bonito do que o respeito entre os povos, do que a convivência entre os povos, a troca de riquezas e de saberes. Então, desejo para a senhora professora doutora Miriam um bom encontro. Nós estamos aqui prontos para ouvi-la. Eu, infelizmente, não posso ficar todo o tempo, porque tem um outro encontro de bispos. Então, daqui a pouco eu entro em outro encontro. Mas é uma alegria muito grande ouvi-la agora nesse início da sua apresentação. Um grande abraço a você, Miriam, e a todos que participam aqui. Um abraço, obrigada. Muito obrigado, Dom Luiz. Então, apenas para recordar aos colegas, né, manter o microfone desligado. Será passada a lista de presença, né, ali no chat. Então, né, a gente vai recordando, mas apenas para lembrá-los. E como nós temos feito, né, depois então da fala da professora Miriam, né, nós, em torno de 50 minutos, aí nós temos então aqueles 10 minutos para fazer um intervalo, para vocês mandarem as questões no chat, e a gente faz a leitura, né, para o debate com a professora Miriam, ok? Então, novamente, é uma alegria muito grande, professora Miriam, né, contar com a sua presença. Esse projeto é um projeto que foi pensado com muito empenho, mas também com muito carinho, né, com a professora Patrícia e eu, né, ele é uma realização, né, graças ao apoio, né, do arcebispado, né, e aí nós temos essa plataforma, né, juntamente com o programa da UFAM e Unifesp, com a professora Patrícia e comigo aqui na UEL. Então, agora passo, então, a apresentar um pouquinho, e a gente fala assim que é um pouquinho, porque de fato as pessoas são muito mais interessantes e têm uma experiência muito mais ampla do que o Lattes. Mas, em termos de formalidade, nós utilizamos o Lattes aqui. Tá? Então, a professora doutora Miriam Cristina de Moura Garrido é pós-doutora em História pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e mestre em História pela mesma instituição. Atua como professora na graduação e no mestrado em Desenvolvimento Humano da Universidade de Taubaté e é professora de ensino médio na unidade ETEC Santa Isabel, CPS. A pesquisadora usufruiu de 4 meses de estágio de pesquisa na Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos da América, cujo projeto está relacionado às trajetórias de afrodescendentes no Brasil e nos Estados Unidos. Realizou também pesquisa de campo em Maputo, Moçambique. Tese, estágio no exterior, trabalho de campo e dissertação desenvolvidos com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Participa do grupo de estudos da Unifesp, Religiões e Trajetórias das Experiências Missionárias em África, Arquivos, Acervos e Pesquisas.
e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, ambos registrados no CNPq. Eleita vice-coordenadora no Grupo de Trabalho de História da África, Ampul São Paulo, biênio 2018 e 2020. Atua principalmente nos seguintes temas: afrodescendentes, identidade, movimento negro, políticas públicas, escritas de si, livro didático, pós-abolição, história, cultura afro-brasileira e Moçambique. Então, é com muita alegria que passo agora a palavra para a professora doutora Miriam Garrido. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Jefferson, pela introdução via Lattes aí. Queria agradecer também a toda a organização desse curso. A Patrícia, Patrícia Teixeira Santos, né? A professora Patrícia, ela, além de excepcional professora, profissional, ela é uma amiga querida, né? Acho que da maior parte das pessoas que aqui estão, falam, enfim. A Patrícia, ela sempre nos propõe, nos tira do lugar de conforto, fala, que tal se a gente fizesse tal coisa? E eu acho sensacional, que ela mobiliza as pessoas com a sua maior boa vontade, mobilizam junto com ela, e acredito que foi o Dom Luiz Fernando que dessa vez mobilizou a Patrícia, que nos mobilizou, e assim a gente se movimenta. Então, meu parabéns a vocês que organizaram, que estão aqui nesse processo, e, assim, impressionada também com a quantidade de pessoas, né, que se manifestou, que tiveram interesse, são suas segundas-feiras, à tarde, noite, não é realmente muito interessante que no que o discurso oficial que a gente tem, né, de que ninguém está interessado a respeito desses assuntos, ele não se revela no número e na presença de vocês aqui, então meu muito obrigada, minha reverência a vocês que optaram por fazer o curso. Espero espero contribuir com o curso, espero me fazer clara a respeito da minha pesquisa. O tema de hoje, né, é construindo narrativas sobre o processo de emancipação moçambicano. É, vale a pena novamente reforçar, né, porque a gente é ligado às instituições, a gente precisa sempre falar, né? Eu sou professora da Universidade de Taubaté e professora de ensino médio da ETEC, o Centro Paula Souza, e seus cursos de ensino médio atrelado com o ensino profissionalizante. E tenho muito orgulho de manter as minhas raízes no ensino fundamental e médio, que a gente precisa fazer todos esses processos e eu aprendo nos dois, né? Na graduação, no mestrado e no ensino médio. Bom, na Universidade de Taubaté, leciono a disciplina de História da África, mas não só, né? Leciono também a disciplina, a cadeira de Moderna é minha, o que é interessantíssimo, a cadeira de Contemporânea é minha. Eu sou uma historiadora do contemporâneo e eu acho que também é importante falar, né? Como é que eu chego nessa pesquisa que no momento tem dois textos já publicados. Um deles foi o que eu sugeri para leitura, para quem quisesse acompanhar a aula de hoje com alguma leitura, que é o segundo texto, né? Durante o mestrado, durante o doutorado, eu estudo afro-brasileiros, em perspectivas diferentes. No mestrado, o que havia sido produzido a respeito deles, quais são as imagens de negros no pós-abolição, dentro dos livros didáticos. O Brasil é o maior comprador de livros didáticos do mundo. Boa parte das nossas crianças no Brasil terão, ao longo de sua vida, somente o acesso a esse material editorial, né? Ainda é um país cuja compra de livro é extremamente cara. E, portanto, o livro didático, ele é um instrumento importante se eu desejo, enquanto Estado, veicular imagens positivas de grupos. E partindo do pressuposto que existe uma lei, né, em 2003 é criada a Lei 10.639, que obriga o ensino de história da África de afro-brasileiros, a minha proposta ali era entender quais eram as imagens, então, dessas pessoas no pós-abolição, porque isso é uma coisa muito essencial, muito importante também. A gente precisa parar de associar automaticamente a experiência da população
afrodescendente a escravismo, né? A escravidão é um danoso, terrível, horroroso, mas é um dos muitos processos que a gente precisa estudar a respeito da população negra. E no caso da América, isso é uma coisa que eu insisto muito também nas aulas que eu dou em História da África, de que a gente não pode também fazer associação direta entre escravismo e o continente africano, né? O continente africano tem uma série de seus problemas, e a colonização do período da modernidade, do 16, 17, 18, e a escravização é um problema americano, é um problema que da nossa Constituição e de como vai ser constituída as nossas sociedades, né, na base da exploração, na base da submissão de pessoas, mas também das resistências dela. E era isso que eu queria entender lá no mestrado. Eu vou para o doutorado tentando entender, ampliar esse panorama, tentando entender como a militância negra no Brasil vai se organizando e quais são as pautas que eles levantam, né? O que eles consideram que é politicamente interessante de levar, de ser aprovado em legislação. E aí eu sempre brinco com os meus alunos que o filho da classe trabalhadora, quando ele vê uma oportunidade de viajar, ele agarra. Quando ele vê uma oportunidade de estudar fora, ele faz de tudo. E eu me lembro que na altura eu já tinha a FAPESP, tive no mestrado, tive no doutorado, e alguém comentou que a FAPESP tinha um projeto em que quem já tinha bolsa, você podia justificar a ida para um país e permanecer de quantos meses você desejasse, até 12 meses. E aí é nesse sentido que aí eu fui fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, e depois eu peço auxílio da FAPESP também para fazer pesquisa em Moçambique, em Maputo, mais especificamente, tentando entender por que os militantes brasileiros diziam que esses lugares eram lugares de influência, né? Lugares de influência por quê, né? E aí, portanto, nos Estados Unidos, influência porque havia uma militância de muito tempo, né? Uma organização dos movimentos das entidades negras bastante forte e anterior à do Brasil, e isso porque o Brasil viveu duas ditaduras militares, duas ditaduras, uma do Getúlio Vargas e uma civil-militar, e nesses dois momentos no Brasil foi se impedido que se discutisse raça, né? Então isso faz com que os movimentos negros sejam cortados na sua discussão. Já em relação ao continente africano, eu não podia ir em todos os países, mas havia a possibilidade de tentar entender esses processos de emancipação, que era o que os militantes brasileiros diziam, que havia naquele momento, eles viam daqui do Brasil aquela organização como algo também inspirador para eles, né? Quando eu chego em Moçambique, eu tratei de ver quais seriam as minhas possibilidades de fonte, né? Os historiadores, e eu sou uma historiadora licenciada, graduada, enfim, tudo na área da história, os historiadores, eles vivem de fonte, né? Ou pode ser pode ser jornais, pode ser imagens, pode ser livros didáticos, pode ser biografias, pode ser livros autobiográficos, pode ser literatura, mas as fontes, elas são fundamentais para a gente. E eu fui procurar a respeito disso, lá já em Moçambique, eu fui tentar pensar que fontes eram possíveis para mim. Eu já tinha trabalhado com livro didático e tinha trabalhado com biografias e autobiografias, a tais escritas de si. E aí o que eu percebi quando eu fui a Moçambique? Isso foi 2016. Que para mim seria difícil continuar na área dos livros didáticos lá. Diferente do Brasil, não existe uma organização de impressão, de avaliação, enfim, é muito mais incipiente. Estava no começo as produções moçambicanas, nem era impressa em Moçambique os livros didáticos. E aí, assim, na prática, eu acabo comprei algumas coleções, mas por, por curiosidade, por possibilidade de usar isso em sala de aula, mas eu fiz uma outra opção, né? Eu fiz a opção de usar a tais das escritas de si, que são divididas em três grupos, né? A biografia, que é aquela que eu escrevo sobre mim mesma. Aliás, a autobiografia, aquela que eu escrevo sobre mim mesma. As narrativas de terceiros e a possibilidade também de eu narrar, mas ser uma outra pessoa que escreve, né? Então,
ou eu escrevo eu mesma, ou eu narro para alguém que escreve, ou outras pessoas, baseadas no que viveram comigo, escrevem sobre mim, ou que viveram comigo, ou que procuraram em arquivos, enfim. Então, eu fui procurando esse tipo de documentação com o objetivo de analisar as memórias publicadas pelos sujeitos que lutaram a Guerra de Independência, de 64 a 74, e compreender como o processo desta guerra era construído no discurso dessa documentação, tá? Então, a princípio era isso. E aí, o que eu identifico, né, naquele momento ali em Moçambique? Eu identifico e trago para o Brasil, né, 6 autobiografias, 2 biografias e 4 histórias de vida. Que enfim, eram publicações que estavam disponíveis na época, então, eram todas publicações que ainda circulavam em 2016. Essa era um outro recorte que eu tinha. Não era tudo que já se foi produzido, mas o que ainda circulava em 2016, já algum tempo considerável depois da guerra. E aí, uma coisa que é para a gente começar a pensar, os que estão aqui e são moçambicanos, isso nada disso é muito inédito. Os que já estiveram em Maputo também não, né? Isso geralmente é inédito para quem não teve no contexto de Moçambique, que é uma das coisas que eu ouvia com recorrência, né? Enquanto eu ia conversando com professores, nas livrarias, nas bibliotecas, às vezes até mesmo com um taxista, né? Que eu ia puxando assunto. Uma das coisas que eu dizia, eu estou procurando narrativas de quem lutou a guerra, não sei o quê, e eles sempre me diziam, né? Depois de Samora Machel, falar sobre quem, né? Então, o quanto essa figura do Samora ela era ainda em 2016 muito central na memória das pessoas. Memória central não só na memória, como central também nos espaços de Moçambique, né? Nos espaços de Maputo. O que vocês estão vendo aí são 2 estátuas do Samora Machel e que ficam muito próximas uma da outra, né? Essa menor aqui que tá, que não sei se o meu sinalizador está aqui, não, tem que pegar o apontador. Essa aqui, ela fica na frente do Jardim Botânico de Tunduro, é um pouco menor, bastante menor do que essa, na Praça da Independência, aos fundos da Câmara Municipal de Maputo. Essa tem 9 metros de altura, numa base de 2,7 metros. É uma estátua bastante considerável em seu tamanho, né? E há avenidas, enfim, com o nome do Samora Machel. E como historiador, eu gosto muito de como se mobiliza, né, essas memórias, onde hoje, onde aqui hoje está o Samora, no período da colonização, estava a imagem de peraí, só um minutinho que eu tô. O Mouzinho de Albuquerque. Não está saindo aqui o. Ok. Tentando tirar a barrinha de cima para eu ler, mas, enfim, tá a imagem do Mouzinho de Albuquerque. Estava a imagem do Mouzinho de Albuquerque. E do lado dele, em cima da plataforma do cavalo, ficava a história da apreensão do Ngungunhama. Em 1895, ele teria sido o último rei de Gaza, foi, enfim, aprisionado por esse explorador português. E é interessante que a opção não é a destruição da imagem. Nós, no Brasil, a gente está discutindo, né, vem discutindo a respeito das estátuas de bandeirantes. Eu falava no começo a respeito de ser de Taubaté, né? Taubaté, você entra numa rotatória, você tem o bandeirante que fundou a cidade, né? O Jacques Félix. Aí você desce um túnel, volta para uma outra rotatória, aí você tem a estátua do Monteiro Lobato, cuja história de eugenia, de racismo é conhecida por todo mundo, pelo menos da região, né? E aqui a gente tem agora discutido o que fazer com essas imagens de genocidas, essas imagens de pessoas que no novo cenário são complexas para serem celebradas, né? Elas não podem ser esquecidas, mas celebradas é complexo. E é interessante que em Moçambique a opção tenha sido colocar essas estátuas dentro de uma fortaleza que hoje é museu.
Então, o que antes era uma fortaleza, uma feitoria, agora é um museu. E mais interessante que está neste museu, depois, em 1985, 10 anos depois da independência, os restos mortais do Ngugunyama. Porque o Ngugunyama ele foi preso e foi exilado com a sua família. E 10 anos depois da independência de Moçambique, é negociado com Portugal a extradição, né, o envio dos restos mortais do Ngugunyama como um retorno de um herói moçambicano. E ele está também, né, essa urna funerária, que é extremamente bonita, toda a história do Ngugunyama, ao contrário dessa a história da apreensão, aqui a história do reino de Gaza é contado na funerária do Ngugunyama, né? Então, é uma cidade que mobiliza muito essas memórias. É o caso também dos nomes das ruas, né? Os nomes das ruas, eles foram rebatizados, isso tem muito sentido, eles foram rebatizados, né, renomeados com o Armando Guebuza. E o Armando Guebuza já é o presidente mais longe do processo de independência, né? E, portanto, essa renomeação, essa rememoração dos tempos de guerra é tido como algo importante para o Guebuza. Para nós latino-americanos, vale observar a existência de uma Avenida Salvador Allende, né? O único latino-americano que está entre as ruas de Maputo. Isso porque Salvador Allende ele foi presidente do Chile, ele foi eleito democraticamente com a pauta de transformar o Chile num socialismo pela via legalista, né? As empresas iam sendo indenizadas, os bancos, na verdade, iam tendo que abrir seu capital e o Estado comprando as ações dos bancos, uma reforma agrária pesada, e o Salvador Allende, inclusive, é assassinado em 11 de setembro de 1973, por conta da sua postura socialista, né? É interessante que todas as ruas elas têm algum nome simbólico ou de lideranças ligadas ao socialismo, né, intelectuais como Vladimir Lenin, Karl Marx, ou de eventos importantes para a própria Moçambique, né, que em determinada altura do seu processo de independência se transforma, opta pela via socialista. Bom, para quem leu o texto, né, eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que é válido a gente contextualizar. Historiadores têm muita dificuldade de trabalhar se não forem pensando cronologicamente, né? Não pode se transformar em amarra, mas é interessante, né? É importante entender que a história da independência de Moçambique, assim como de outros países africanos, ela não pode ser explicada somente por aspectos exteriores, como é o caso da Guerra Fria, mas ela também não pode ser explicada sem esses aspectos. Então, pesa para o processo de independência de Moçambique aspectos que são exteriores a Moçambique e aspectos que são interiores. Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que vem do externo, o fato da existência da Guerra Fria, que colocava em dois blocos antagônicos, os países capitalistas e os países socialistas, favoreceu Moçambique no sentido de suporte técnico e material para a guerra. Então, essas pessoas, eles terão o apoio, né, de parte desses países que se tornaram já independentes, do preparo militar, em especial a adoção da guerra prolongada, né, enfim, que é uma ideia chinesa de guerra, foram treinados na Argélia, na Tanzânia, com apoio da China, e você tem, então, essa guerra dentro desse contexto. Mas ela não é motivada pela Guerra Fria, né? Ela também tem os seus problemas internos, né? Ela também é resultado da exploração cada vez maior que Portugal fazia dentro da colônia. Ela também é motivada pelos interesses de grupos internos pela sua independência.
E, portanto, há fatores internos e fatores externos, que, de certa forma, ligam, vão dando o meio, né, vão dando o encaminhamento a esses processos. E, portanto, as minhas fontes, elas são do período da guerra, e isso é muito interessante, elas retratam o período da guerra de independência. Mas há uma guerra contra a Renamo a partir de 75, que só tem final, né, em 77, mas a eleição, aliás, só tem final a partir de 94, com as eleições, inclusive, a partir daí, todas as eleições ganhas pela Frelimo. E, portanto, é o seguinte, todas as fontes, isso já era uma coisa interessante, todas as fontes, elas são daquele período, retratam o período da Guerra de Independência, nenhuma delas retratavam o período da Guerra Civil, mas todas elas tinham sido publicadas depois das duas guerras. E isso diz muito a respeito de como eles vão tratar essas guerras, tá? Bom, apesar de eu ter um corpo documental bastante grande, né, vários livros, alguns deles expressivos no seu tamanho, é, não foi possível, na época, analisar todos esses livros. Isso porque, quando eu entro no pós-doutorado e vou fazer essa pesquisa, o cenário do Brasil já é outro, o corte de verba para pesquisas já estava ampliado, e eu não consigo um investimento financeiro, eu não consigo um financiamento financeiro da FAPESP ou de outro órgão, o que me obriga, na época, então, trabalhar e fazer a pesquisa ao mesmo tempo de pós-doutorado. E aí a gente eu acabo optando, junto com a supervisão, de reduzir um pouco essas fontes, para que seja possível que eu mantenha a ideia original de entender essas narrativas, mas ao mesmo tempo seja viável no tempo que eu tinha, né? Então, eu opto pela seguinte coisa: eu opto pelos presidentes da Frelimo, analisar os presidentes da Frelimo, e deles, somente o Eduardo Mondlane, que morre durante a guerra de independência, não se tornou presidente de Moçambique. Samora Machel, Armando Guebuza e o Joaquim Chissano, todos eles foram presidentes. E, como um contraponto, a análise das memórias de Josina Mutemba Machel. A única fonte, inclusive, que eu identifiquei, e pude comprar, cuja memória de mulher é exclusiva no livro. Todas as outras, quando o livro era um único elemento, um único indivíduo, eram de homens. Mulheres só tinham suas memórias narradas quando se tratava, por exemplo, de uma produção da Frelimo em comemoração à guerra. E aí havia uma sessão para as mulheres. Mas uma personalidade, um indivíduo sozinho, feminino, somente o da Josina Machel. Bom, e aí então aqui, né, quem nos escreve, Eduardo Mondlane, nesse caso, o do Samora, são vários intelectuais que conviveram com Samora, moçambicanos estrangeiros. O Armando Guebuza, ele narra a sua vida para alguém, que é um escritor, o Rovana, Luiz Rovana, que é moçambicano, mas é ele que é entrevistado para compor a sua memória. A Josina Machel é o Renato Matucci e a Josina Malik que escrevem. E o Joaquim Alberto Chissano é ele próprio que escreve. Ele escreve, inclusive, é por isso que, apesar de ter sido presidente antes do Guebuza, a memória dele, né, o livro de memórias dele sai depois, porque sai depois que ele sai da presidência. Aí ele toma como uma espécie de proposta individual dele narrar a sua vida, agora que ele saía, aspas, da vida política, né? As primeiras edições, e isso é uma primeira coisa que me chamou a atenção, a primeira edição do livro do Eduardo Mondlane, ela é de 1969, em Portugal. Então, ele foi lançado primeiro em Portugal e depois em Moçambique.
em 95, com o patrocínio da Fundação Ford. O Samora Machel, produzido em 2001, a Armando Guebuza em 2004, a Josina Machel em 2007 e Vidas e Lugares e Tempos em 2010, a primeira edição, né? A segunda edição, que é a que eu tenho, é de 2014. Todos eles têm financiamentos, e esses financiamentos são ou de órgãos do Estado ou são de ordem privadas. No caso aqui do Armando Guebuza, ele não informa qual é a iniciativa privada que teria financiado. Diferente, por exemplo, do Joaquim Chissano, que informa que é a Vodacom, que é uma empresa de telefonia, que é uma concessão, na verdade, né? Uma empresa privada que usa uma concessão estatal. Então, é interessante também, para quem estuda e analisa essas publicações, como historiador, entender quais são os interesses que existem também para que essas memórias circulem. Publicar livros, eles dependem de dinheiro, né? O dinheiro para revisão, para diagramação, para impressão. No caso do Guebuza, por exemplo, esse fator é ainda mais aumentado, porque o Guebuza não só é um livro de memória, mas ele é um livro, uma fotobiografia, impresso em papel fotográfico. Isso encarece demais a obra, né? É bastante caro imprimir em papel fotográfico e, portanto, requer um financiamento bastante expressivo. E é importante a gente ter noção dessas coisas, né? Então, bom, e aí eu vou fazer alguns apontamentos aqui e a minha tabela vai desaparecendo aos pouquinhos, tá? Então, a primeira edição, destaco, né, que do Eduardo Mondlane, na verdade, se dá em Portugal antes mesmo da independência, em Moçambique se dá um ano depois da Guerra Civil, iniciada, finalizada, aliás, e da primeira eleição, tá? E aí, isso coaduna com uma das primeiras impressões que a gente vai aparecer ali, né? O do Armando Guebuza. O livro é publicado um ano antes da eleição do Guebuza. E já no prefácio, o Ronvana já diz: se posso colocar-me na perspectiva do cidadão eleitor, penso que essa revelação do ser humano e sensível de Armando Emílio Guebuza, até que Segredo dos Mais Próximos, não é contribuição menor desse livro. Quando você lê do prefácio, daquele que recebeu todas as entrevistas, esse tipo de percepção já nos alerta para alguma coisa. Aparentemente, Armando Guebuza não é visto como sensível por ninguém. E é preciso um livro com fotos para que se mostre a possibilidade de vê-lo como um humano, né? Então, e que é muito oportuno. Em que momento ele vai ser construído, então, como um humano e um homem sensível? Nas vésperas da eleição em que ele está concorrendo à presidência. Bom, no caso da Josina Machel, ela é fundadora do destacamento feminino, que tinha por função, enfim, o treinamento de mulheres que já estavam inseridas no contexto de guerra. Foi a segunda esposa do Samora Machel. Eles casaram na época, no período da guerra de independência, casaram dentro da guerrilha. É filha de um dos filhos do Samora Machel, e a sua morte se tornou hoje o Dia da Mulher Moçambicana, né? Então, ela é considerada uma heroína da história moçambicana. Já essa questão de 86 a 2005, é importante saber que o Joaquim Chissano, né, ele é um dos responsáveis pelo início das conversações de paz e abertura política. E isso também dá para se revelar dentro das memórias escritas pelo Joaquim Chissano. Então, a primeira coisa que revelam essas narrativas de quem lutou a guerra de independência é que os contextos das produções e das publicações é o pós-guerra civil. Nesse momento, então, a Renamo não era mais ilegal. A Renamo havia se tornado agora um partido político e enfrentava a Frelimo
enquanto partido político, né? E agora essas esferas de disputas de poder não podiam mais ser só a guerrilha. Então, a primeira coisa que a gente observa daqui é o seguinte: essas fontes são um campo de disputa de poder. Quem esteve presente, portanto, na guerra, e quem pode narrar a sua memória e ter a sua memória publicada, pode ser elevado à categoria de herói. E por isso reforço, quando eu procuro as memórias de quem lutou a guerra, nenhum representante da Renamo possuía naquela época memórias lançadas, publicadas e vendidas. Então só havia memórias, portanto, de frelimistas, em sua grande maior parte de quem alçou altos cargos, e aqueles que não alçaram altos cargos apareciam só nas obras coletivas da própria Frelimo. Bom, outro ponto que eu acho importante a gente observar são os temas mais recorrentes dessas obras. E aqui, algumas coisas eu vou destacar, né? Então, eu li todos os livros e fui dividindo eles em temas. Então, quando fala sobre colonialismo, o que que é do colonialismo? Fala de mulher, o que que é sobre mulher? Fala de racismo, o que que é que eles falam de racismo? E aí eu fui formando uma série de tabelas para analisar depois, que é coisa que os historiadores fazem e que só a gente que faz a tabela depois entende. Mas uma coisa que eu fui percebendo é o seguinte: depois de sistematizado todas essas tabelas lidas, eu fui procurando quais eram os temas mais recorrentes dessas obras. Então, de ordem decrescente, né? Ou seja, o mais falado é o que está nessa coluna, o menos falado, mas ainda quarto tópico mais falado é o que está nessa coluna. No Eduardo Mondlane, história colonial. História colonial era constantemente recorrida por ele para dizer por que é que se estava em guerra. Vamos lembrar que ele morre antes do final da Guerra de Independência. O segundo tema mais referido por ele é Frelimo, Frente de Libertação Moçambicana. Então, o que é a Frelimo? Por que a Frelimo é importante? Qual é o papel da Frelimo? Por que a Frelimo... Enfim. O terceiro é bastante interessante porque é a educação. Mas é a educação num sentido mais amplo. Não só a educação formal, que era também uma preocupação desse livro de Eduardo Mondlane, mas era também entender que só seria possível formar moçambicanidade, eles usam muito esse termo, né? Moçambicanidade. Ou seja, criar uma ideia de uma nação, de uma sociedade, por via da educação. Mas essa educação não necessariamente seria só formal. Eles insistem que, por exemplo, a guerra também é uma forma de educar. Que as pessoas na guerra, e isso todos eles, na verdade, repetem essa história, né? De que a guerra é um meio pela qual vai se construindo solidariedade e que a gente abandonaria o ser macua e ser maconde em prol de ser moçambicano. E por último, mas ainda o quarto assunto mais tratado pelo Eduardo Mondlane, a guerra enquanto luta pela libertação. Então, por que que ela era fundamental? E o Eduardo Mondlane, em certa altura, ele vai dizer: se pudéssemos optar por não haver guerra, nós teríamos optado. Quem nos leva à guerra é Portugal. É Portugal que nos obriga a ir à guerra. Se a gente pudesse ter negociado, a gente pudesse ter afinado o que ia ser, era a preferência. Mas Portugal nos obriga à guerra e, portanto, transformaremos a guerra no lugar para construir a nossa nacionalidade. O Samora Machel, o Armando Guebuza, o Joaquim Chissano, o que mais se destaca nos livros deles são os dados biográficos, o que é muito comum. Afinal de contas, são livros que têm por intenção contar a história das pessoas. A biografia é isso, né? Eu conto a minha história e aquilo que eu fui vivendo ao longo da minha história. Então, eu conto dos meus pais, eu conto do lugar onde eu morei, eu conto da educação que recebi. E aí, eu vou contando, eu vou narrando. Geralmente, biografias são assim. Então, muito comum que os dados biográficos sejam o primeiro. Quem destoa, na verdade, são esses dois sujeitos da ponta.
Para o Samora, o segundo tema mais mencionado é Frelimo, né? Enquanto o primeiro presidente, né, enquanto o indivíduo que representa, né, a vitória da guerra por independência e também a liderança da Frelimo, a Frelimo é o segundo tema mais recorrente, a guerra, o terceiro tema mais recorrente. E aqui você só tem uma inversão, porque o quarto tema é educação, mas aqui em especial a educação como a construção de um homem novo. O termo homem novo, ele é comum em diferentes contextos, né? Eu encontro ele em todas as fontes a respeito de Moçambique, a respeito da Guerra de Independência, mas também encontro-as, por vezes, quando eu leio Thomas Sankara, Amilcar Cabral, essa ideia de que o processo de independência era necessário também a construção de um homem novo. Um homem novo que não é nem o colonizado, nem o que era anteriormente. É necessário, por exemplo, uma unidade, né? Então, essas primeiras lideranças dos movimentos de independência africanos, eles insistem nesses termos de homem novo, de unidade, enfim. O Armando Guebuza, apesar de ter o seu livro publicado antes do Joaquim Chissano, ele foi presidente depois do Joaquim Chissano. O Armando Guebuza, apesar de ter seu livro publicado antes, né, inclusive a gente já discutiu, né, já comentei aqui, como uma forma, inclusive, de propaganda política, ele é o indivíduo desses aqui o mais longe do Eduardo Mondlane. É aquele que menos conviveu com o Eduardo Mondlane, é aquele que menos teve qualquer relação com o Eduardo Mondlane. Inclusive, é uma coisa interessante, vai aparecer daqui a pouco, mas eu já dou esse spoiler aqui, como se tratava de uma fotobiografia, então tem a parte das entrevistas, ele narrando, e tem as partes das imagens. Não há nenhuma foto do Guebuza com Mondlane. O que existe? Existe um panfleto de propaganda política em que tem várias fotos do Samora, do Chissano, do Mondlane e do Guebuza, uma montagem. Então, na impossibilidade de existir uma foto dele com o Eduardo Mondlane, um pôster, um folder de propaganda política colocou os quatro indivíduos juntos. E, portanto, é muito curioso que, mesmo ele seja um cara distante do Eduardo, o Eduardo é constantemente mencionado. É o segundo tema recorrente das memórias do Guebuza, que busca dizer: quando eu cheguei no campo para treinamento, eu fui recebido por ele. Porque a gente recebeu uma carta, e essa carta ela tinha o aval do Eduardo. Porque eu pensava como o Eduardo pensava. Então, assim, direta ou indiretamente, ele vai tentando se associar com o Eduardo Mondlane, porque é, inclusive, o indivíduo mais longe do Eduardo, né? O terceiro tema mais recorrente é a Frelimo. Você veja que a Frelimo está, pelo menos, nos quatro aqui. A Frelimo aparece nos quatro temas mais recorrentes. Mas, no caso do Guebuza, é mais importante estar associado a Eduardo do que a Frelimo, né? E, no quarto tema mais tocado, resistência. Então, desde a resistência no período da guerra de independência, como na resistência depois também. Só que nunca mencionando a Renamo. Isso é um outro detalhe. Nenhuma das minhas fontes lidas até hoje sequer usam a palavra Renamo. Eles usam vários outros termos genéricos, mas eles nunca nomeiam a Renamo. O Joaquim Chissano, né, que é esse cara que depois da presidência vai escrever a respeito da sua vida, primeiro o tema mais crescente, mais recorrente dele são os dados biográficos, inclusive porque ele diz que o projeto dele, eu só tenho o primeiro livro, eu não sei se ele conseguiu dar cabo do projeto dele, mas ele diz que o projeto dele é fazer vários volumes, e que o primeiro volume seria só a vida pessoal dele. Só que é curioso que mesmo nesse primeiro volume que ele fala que é só a vida pessoal, ele narra o tempo todo a guerra. Então, mesmo na vida pessoal, a guerra não se distingue da vida dele. O segundo tema é resistência à colonização.
O terceiro tema de maior recorrência, o que de certa forma me surpreendeu, é raça e racismo, o que dá, porque ele e me surpreendeu porque é um termo, um tema pouquíssimo trabalhado pelas outras. O Joaquim Chissano é o único que raça e racismo aparece entre os principais temas. Nos outros que eu analisei, nos outros quatro, não, acho que Josina Machel não tem nenhuma menção sobre raça, racismo. O Guebuza, o Samora e o Eduardo, pouquíssimo. O Samora, inclusive, há alguns trechos em que se diz que na guerra não se havia brancos, mulatos ou negros, ou macuas ou macondes, só havia moçambicanos. Então, assim, isso nesse caso me chamou a atenção para o Joaquim Chissano, que provavelmente diz mais sobre a época que ele está escrevendo do que sobre a época da guerra. E, como era esperado, está entre os principais temas os grupos que formavam a Frelimo e a própria Frelimo. Quem destoa de todos esses, na minha percepção, é a biografia da Josina Machel. O primeiro tema mais recorrente não são os dados biográficos, não é a vida pessoal, não é o casamento, não é o filho. Inclusive, o filho dela só é mencionado em uma parte do livro. É a PID, é a Polícia de Investigação Portuguesa, é a mais mencionada. O segundo tema mais mencionado é o Armando Guebuza. O Samora Machel, que foi marido dela, é mencionado também só 2 vezes. Mas o Armando Guebuza, ele era cronologicamente contemporâneo a Josina. E o Armando Guebuza estudava, se não me engano, na mesma escola. E Armando Guebuza é o segundo maior tema das memórias da Josina. Depois a Nesan, que é um núcleo de organização de estudantes contra a colonização. E por último, o Eduardo Mondlane, tá? E aí são dados que são importantes para entender o que se está querendo narrar a respeito. Lembrando sempre, e eu estou escrevendo quando a gente está agora disputando na arena política e não mais na guerra, né? Na guerra propriamente dita. Métodos e resultados, né? E aí a gente já vai encaminhando para algumas considerações. Primeiro, eu entendo essas biografias dentro de alguns autores, de alguns métodos de história, tá? Para o Bourdieu, ele usa o termo ilusão biográfica e é um texto com o mesmo título. Ele diz que o que está escrito e também existe também o que está ocultado fazem parte de uma construção coerente, sequencial da imagem que o biografado desejou tornar público. Por exemplo, o que recorrentemente aparece nas biografias dessas pessoas como se elas fossem predestinadas a serem o que elas foram. Segundo o Pierre Bourdieu, isso é uma construção narrativa. Basta a gente pensar na nossa própria vida. Quando a gente tem já uma carreira consolidada e a gente vai, por exemplo, participa de um evento e vai falar sobre essa carreira, a gente dificilmente fala, por exemplo, das noites em claros para fazer o nosso trabalho, das possíveis reprovações em concurso público, até que a gente conseguisse passar num concurso público, das reprovações dos nossos artigos nas revistas científicas, né? Então, o que acontece? A gente vai narrando aquilo que a gente considera que é pertinente, né? E eu entendia a leitura deles dessa mesma forma. Um outro autor que é bastante interessante para entender as memórias dessas pessoas é o Alessandro Portelli, né? Alessandro Portelli, ele trabalha em alguns textos dele a questão da guerra e das memórias de guerra. Ele trabalha em especial a Guerra do Vietnã. E aí ele fala, a guerra é um evento e a história oral um discurso. E eles compartilham o fato de serem terrenos nos quais as experiências pessoais da biografia se encontram com a narrativa coletiva da história. Na história oral, a história é representada pela experiência pessoal dos indivíduos específicos, enquanto a biografia é sustentada pela ênfase na participação individual em eventos históricos. O que significa isso? Que quanto mais presente eu estive na guerra, mais valor teria a minha memória. E é nesse sentido, por exemplo, que Mondlane e Machel
são colocados na condição de herói porque morreram em combate ou em nome da nação. Já o Chissano e Gebusa vão se colocar como herdeiros desses dois. Então, eles não morreram em nome da pátria, mas são herdeiros naturais que tiveram lá, sei lá, a bênção desses dois. No caso do Gebusa, como eu mencionei, de uma forma até de certa forma forçada, porque o Gebusa sequer tinha uma imagem junto com o Eduardo Mondlane, mas aqui você tem, né, uma publicidade da Frelimo ali no período de eleição para tentar colar essa imagem de pertencente ao grupo que foi vitorioso na guerra. Da mesma forma, Michel Polac também nos ajuda a entender um pouquinho essa questão das fronteiras das histórias, né, narradas. Então, ele diz que o incentivo estatal e partidário indica atenção para uma coesão e defesa de fronteiras de modelo de memória, um enquadramento de memória e uma organização delas. Então, vamos lembrar que as publicações todas dizem respeito às memórias da Frelimo, a história de Mondlane e do Machel, às vezes a história de Moçambique. Então, conta-se muito mais a história dos indivíduos que propriamente a história de Moçambique. A referência ao passado serve para manter coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade. Complementariedade, mas também de posições irredutíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Olhando o que o Michel Polac percebe, o que eu percebi? Ao não renomear a Renamo, ao chamar, ao invés de dizer Renamo, dizer bandidos armados, contra-revolucionários, forças de desestabilização, esses textos, essas memórias, essas narrativas de independência iam dizendo, olha, nós somos os verdadeiros donos dessa memória. Os outros não só não nos apoiaram, como os outros dificultaram o nosso processo de independência. E, portanto, a nacionalidade só se forja na guerra. E quem participou da guerra é o verdadeiro herói de guerra. Então, nesse momento que se disputa na arena política, usar as memórias é usar as memórias para legitimar poder. Mas eu percebia também que havia um silenciamento do papel das mulheres nas biografias dos homens. E por isso era interessante que eu buscasse qual eram as memórias narradas na da Josina Machel. Afinal de contas, ela era a única dos soldados em guerra, né, das mulheres soldados, a ter um livro específico para ela. E aí, o que eu fui percebendo? Primeira coisa é o seguinte, a obra é de 2017 e foi encorajada, eu uso em aspas, que foi o termo que aparece no livro, pelo próprio Armando Guebuza. O Guebuza é presidente na época e financiador da obra, e inclusive ele assina o prefácio da obra. E ele diz, né, rememorar o percurso da Josina é folhear algumas das páginas do nacionalismo moçambicano. E aí faz sentido porque o Guebuza é um dos temas mais mencionados pela Josina. Há um uso da memória deste livro da Josina para dizer até a heroína moçambicana tem uma ligação comigo. Mas é importante destacar, e esses são os autores do livro da Josina, né? Que não puderam, obviamente, contar com a entrevista dela, porque ela já é falecida, ela morre no contexto de guerra. Então, eles usam narrativas de quem conviveu com ela e acervos da Frelimo. Quer na frente clandestina, quer na frente do fogo de libertador, a mulher moçambicana foi sempre parte dos processos de libertação da pátria e dos homens, né? E a literatura, em especial a professora Isabel Casimiro e outras, demonstram que as mulheres moçambicanas, elas trabalharam não só na troca de informações, alimentando soldados com as suas produções, como também pegando em armas, em especial depois da criação do destacamento feminino. Nas considerações finais, né, o que se pode perceber dos artigos que eu produzi, das fontes que eu analisei, que essas visões de mundo são construídas sobre um período histórico a respeito da guerra, mas são relidas posteriormente, quando o inimigo agora se apresenta de outra forma, dando a importância da atuação e liderança desses personagens, era essencial para a manutenção do poder político. E que existe
silêncios nessas narrativas e que os silêncios dizem a respeito da oposição. Então, qualquer partido ou grupos que sejam oposição são silenciados. Todos aqueles que se tornaram dissidentes, ou seja, eles começaram frelimistas e por alguma coisa, por algum motivo, se desassociaram da Frelimo, também são silenciados. E as próprias mulheres soldados que lutam ao lado da Frelimo, ao longo das narrativas, são silenciadas em sua importância. Para que vocês tenham, né, acesso a isso, eu posso também disponibilizar, claro, o slide no grupo, mas fica também registrado que para a construção desse texto e dessa apresentação foram utilizados essas referências. E aí eu agradeço imensamente a presença, a escuta de todos vocês. 8h30, começamos 7h30, então regulamentar, assim. E aí deixo aberto agora para o Jefferson mediar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Miriam. Muito inspiradora. Então, como nós combinamos, nós faremos os 10 minutinhos de intervalo. Aí vocês podem enviar as questões ali pelo chat, que nós faremos o debate na sequência, tá? Agora é 8h32, nós voltamos então 8h42, ok? Não Só um esqueça também momentinho. de. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, Miriam. Nós Olá, escutamos. Patrícia. Que pesquisa maravilhosa, que pesquisa madura, erudita. Professor Jefferson, obrigada imensamente pela mediação. A gente está entrando em casa agora, eu e o professor aqui, o Pedro, e na segunda parte vamos estar Grande juntos Pedro. direitinho. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite, até daqui a pouco. Até, querida. Beijo. Até mais.
Ó, tem perguntinha para ela. Vem aqui mais para cá para você poder aparecer. Lembra? Vamos dividir o espaço aqui, vamos dividir a tela. Oi, Patrícia. Boa noite a todas e todos. Hoje foi um dia um pouco tumultuado, mas graças a Deus eu e aqui o Pedro, que também é cursista, conseguimos chegar. Uma alegria de estar aqui participando com vocês dessa aula magistral da professora Miriam, um exemplo de recorte de tema, de discussão teórica e metodológica, de análise de fonte, né, um modelo aí para todos nós. E saúdo meu querido colega, professor Jefferson Olivato, está aí fazendo uma mediação brilhante aos monitores e monitoras. Que alegria estarmos todos juntos aqui. Miriam, parabéns sempre. Fantástico de te ouvir. Tá igual o vinho, cada vez melhor. Cada vez que eu ouço, só melhora. Que Parabéns, bom, querido. que bom. Prazer, prazer te ver. Você depois escute, mas eu parabenizei você pela iniciativa, sempre nos mobilizando, sempre organizando. É sensacional. E, oi, Pedro, que saudade, você tá bem? Tô sim, tô bem. Cresceu, tá adulto, professor, trabalhando, já está casado, Eu tá ia falar tudo. adulto, ele já é. Só está com mais responsabilidades. Como? Cada olheira me faz lembrar disso. Oh, faz parte, Pedro, faz parte. Deixa eu perguntar, Patrícia, vocês gravam a segunda parte também de conversas? Sim, sim, tudo, tudo. Fica tudo à Tá. disposição. Professor Jefferson Lindão, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Sim, agora sim. Que bom, que bom. Estou tentando ver aqui se mandaram alguma coisa no chat. Mandaram algumas. Isso, que bom que já aqui. Podemos então? Podemos. Podemos? Então eu vou lendo aqui, professora, que é do Railton, tá? E só lembrando para o pessoal da lista de presença para assinarem, tá? Não esqueçam. Está lá no chat. De que forma o processo. Antes disso, deixa eu dizer que foi maravilhosa. Nossa, me inspirou muita coisa a aula, viu? Muita coisa, Léo. Muito mesmo. Se sobrar o tempinho, eu até comento, mas vamos deixar preferência para os nossos queridos amigos aqui. De que forma o processo de emancipação de Moçambique reflete os desafios históricos deixados pelo colonialismo europeu e como essas marcas ainda influenciam as crises humanitárias e os caminhos de transformação social no país atualmente, que é o tema justamente do curso, né? Sim, sim. Então, Ailton, obrigada pela pergunta, obrigada pela presença. Então, eu vou responder a partir daquilo que eu analisei, tá? Que aí tem as limitações dos meus recortes, das minhas fontes, e um pouco daquilo que a gente vai lendo a respeito do contexto moçambicano, né? Então, assim, o processo de emancipação, como ele é narrado, ele destaca muito como Moçambique foi explorado, não só nas suas riquezas, mas como na sua população. E que essa exploração contava ainda com uma outra particularidade, né? Que é a divisão da população entre assimilados, entre indígenas, e essas são as coisas mais narradas a respeito disso nas fontes. Como era difícil organizar essa população diversa e extremamente explorada, né? E essa exploração como um problema
Tanto que uma das primeiras coisas que a Frelimo organiza é a proibição da produção daquilo que era produto de exportação como sisal. Então, para reorganização da economia, para que a economia agora tenha um objetivo mais nacional, né? E aí eu posso contribuir nesse sentido pouco para pensar caminhos da transformação social no país atualmente, porque não estudo Moçambique atual. A questão, acho que de Moçambique, vocês têm trabalhado bastante e muito mais apropriadamente do que eu, né? Acho que a questão hoje mais emergente é a questão de Cabo Delgado, né? Da guerra que se faz em Cabo Delgado desde 2016 ou 2017, e eu vou dizer assim, ingerência, talvez, da Frelimo na condição, na impossibilidade de se organizar e de frear esse avanço da guerra, né? Eu acompanhei mais de perto o processo eleitoral para a presidência. E como mesmo o processo eleitoral para a presidência ocorrendo num contexto gravíssimo da guerra de Cabo Delgado, os interesses partidários me parecem que eram mais relevantes naqueles debates do que a própria sociedade. E aí, nesse sentido, isso não é exclusivo de Moçambique, né? Isso não é exclusivo de Moçambique, isso tem se revelado, os interesses partidários têm se revelado, infelizmente, a preocupação das elites dos mais diversos países ao lugar do bem-estar da sociedade. Obrigado, professora. Agora do Christopher. Boa noite. Excelente apresentação e pesquisa muito interessante. Sou angolano e vi muitas similitudes com a história de Angola. A minha questão: teve interesse em pesquisa a memória da Renamo? Caso sim, que desafios teve em encontrar fontes? Como analisa o impacto desse silêncio da memória e narrativas das mulheres na luta e processo de dependência para a comunidade política de Moçambique atual? Obrigado. Obrigado, Christopher. Christopher, obrigada. E eu vou só adicionar uma coisa que eu li, eu vou achar quem falou para mim. Achei, o Alex Arthur. Eu vou juntar as duas coisas. Ele tá, acho que duas perguntas depois. E aí eu vou responder ao Christoph e ao Alex. É, na verdade, quando eu chego em Moçambique e vou buscar as fontes, me interessava a memória de qualquer pessoa que lutou a guerra, fosse frelimista ou não. Me interessava tudo aquilo que tivesse circulando, e nesse sentido, como ainda circulava, ainda que fosse uma obra antiga, mas se ainda estava sendo vendida, ela me interessava. Então, eu não optei por eu só vou comprar e analisar as da Frelimo. Eu comprei e me pus interessada a achar a fonte sobre qualquer pessoa que tenha lutado ou narrado a guerra. E aí, o interessante foi que eu só encontrei sobre Frelimo. Depois, e aí por isso que eu junto com a cadê? Perdi. Do Alex. O Alex diz: se eu tinha interesse em pensar em dissidentes, como é o caso do Urias Simango, né? E, e uma causa do Bernardo Lucas Nicomo. O do Urias Simango e nem do Lucas Nicomo, eu não identifico, eu não encontrei elas. Por isso elas não estavam analisadas. Mas a vida é assim, né? O que acontece? Depois eu estava num congresso falando sobre isso, que eu não tinha encontrado nada. Um colega meu, um grande querido, o Jorge Lúcio, enfim, ele tinha uns livros e ele me deu o do Urias Simiango, e que eu tenho interesse enfim, de analisar e tal. Infelizmente, só não tive ainda tempo, porque aí é uma coisa que nos falta na sociedade contemporânea, né? Isso é uma coisa que a minha orientanda e minha supervisora sempre disseram, né? Que a época de estudar é quando você tem doutorado e tem ainda mais quando você tem bolsa, porque depois vai caindo a possibilidade de leitura. Então, assim, eu não consegui achar os da Renamo ou de dissidente para vender, e por isso eles não estavam no original nas minhas fontes. O Duria, um colega, me ouvindo falar da pesquisa, falou: eu tenho.
Então, ele não circulava. E eu guardei, ele me deu, muito generosamente, ele me deu. Eu guardei esse livro e a minha intenção é também analisá-lo, para ver se ele destoa das narrativas que eu tenho ali, né? E como é que eu avalio esse silêncio? Esse silêncio, ele é uma. Em história oral, a gente diz que o silêncio diz muito. O silêncio é aquilo que eu quis esconder. O silêncio é aquilo que não me interessa ser revelado. Então, não me interessa dar protagonismo a Renamo. Não me interessa dar palco, dar audiência a quem rompeu com a Frelimo. Não me interessa demonstrar, e aí por um outro motivo, tá? Aqui eu estou entendendo por quê. Agora eles são nossos inimigos partidários, e, portanto, não me interessa revelar o papel que eles tiveram. Em compensação, para as mulheres é uma outra coisa. É inegável que se a gente vive no mundo eurocentrado, a gente também vive no mundo machista. Falo eurocentrado, como a gente brinca, né? Então, de certa forma, não evidenciar o papel, o protagonismo das mulheres faz parte da construção de uma sociedade que Moçambique também, e pelo que conheço de Angola, também não consegue escapar, que é essa ideia de que as mulheres elas têm funções diferentes das funções masculinas. Uma das coisas, inclusive, que outras militantes, nesse texto que eu publiquei na revista História, eu mobilizo algumas falas de outras mulheres soldados. E uma coisa que elas diziam era o seguinte, ó, os soldados homens tinham dificuldade de entender que a gente tinha necessidades para além de ser soldados e que a gente não estava ali só para cozinhar para eles, que nós queríamos participar efetivamente da guerra, mas eles nos viam como quem lava a farda, como quem produz comida, e a gente queria muito mais, e a gente fez muito mais, né? E aí, nesse sentido, também tem uma questão, essas mulheres, algumas inclusive narram que acabada a guerra e a Frelimo acaba, né, ficando também com os postos os postos políticos todos, né? Ministérios, secretarias, prefeituras, enfim, chefaturas, enfim, não existe um reconhecimento das mulheres que também não são nomeadas para esse tipo de serviço. Então, é também uma forma de apagar, é uma forma de ver as mulheres característico de uma história que é patriarcal, que é machista, enfim, que não escapa nem ao terceiro mundo, né? O Brasil é também um elemento desse, né? A gente fala tanto para romper aqui no Brasil do eurocentrismo, mas a gente não conseguiu ainda romper com uma narrativa masculina de história, né? E isso se revela nas fontes também. E como, novamente, e aí a ideia dos dissidentes tem muito interesse. O problema é que foi difícil achar. Eu consegui uma e ainda não tive tempo, mas quem sabe nas férias, que a gente faz pouca coisa, né? Pronto, Bom, voltando aqui uma para cima. vai lá. Obrigado, professor. Novamente aqui. E essa era também uma das dúvidas que eu tinha. Qual a atuação das mulheres moçambicanas no período da guerra e os impactos derivados de problemas como a tentativa de apagar suas contribuições? Acho que um dos problemas eu já mencionei com todo respeito a todos os homens moçambicanos que aqui estão na chamada, mas é uma sociedade extremamente machista, né? É uma sociedade extremamente machista, é, e, enfim, qualquer pesquisa ou índice revela isso, né? O Passador, se não me engano, tem um texto muito interessante a respeito da associação das mulheres e os malefícios, né? Como as mulheres são sempre associadas como alguém que pode mobilizar o, o cosmo para fazer mal contra homens. E qual a atuação das mulheres moçambicanas no período da guerra? Todos, todos. Quando você vai lendo as narrativas da Josina e de outras mulheres, e a professora Isabel Casimiro é um grande nome para entender mulheres no contexto moçambicano, o que se observa? A opção da guerra deles foi a guerra prolongada, a guerra de guerrilha. O que significa isso? Significa que você fica escondido
E aí você faz pequenos atentados, né? Você rouba equipamento, você bombardeia uma prefeitura, enfim, você vai fazendo e recua, faz e recua, faz e recua. Então entenda que para você fazer isso, você vai precisar de algum tipo de ajuda externa. E essa ajuda externa muitas vezes vinha das mulheres, desde oferecer mantimentos, então deixar comida para essas pessoas no mato, enfim, até oferecer informações. Ó, fiquei vigiando e durante a semana tal lugar estratégico fica sem vigia de hora a tal hora. Essas mulheres, as que não estavam em combate direto. E havia também as mulheres dentro do combate direto. Essas pegando em armas, né? Entrando para lutar como, enfim, qualquer outro soldado. Existe também, e a Josina Machel vai ser indicada como a pessoa que teve a ideia para fazer isso, a criação de núcleos para amparar crianças órfãs da guerra. E as mulheres soldados também ficam responsáveis por isso, do cuidado dos órfãos na guerra. Então, na verdade, as mulheres, sejam elas soldados ou não, elas atuaram em diversas frentes, né? O fato é que as memórias masculinas da guerra reduzem ela só na parte do auxílio e não na parte da combatente direto. Mas muitas delas dão entrevistas e dizem: não, a gente pegou em arma, a gente foi para confronto direto, como qualquer um. Obrigado, professora. A Adria pergunta, professora Miriam, boa noite. Que aula excelente, obrigada. Gostaria de saber se quando você observa que se está querendo narrar a respeito e existe um esforço para legitimar o discurso da Frelimo, podemos considerar que esse grupo biografado se esforçou para manter a grande memória da Frelimo como libertadora, mas você encontrou na pesquisa outras narrativas de resistências sobre a independência, ainda que não fosse o foco, memórias concorrentes? Então, Adria, é mais ou menos aquilo que eu respondi anteriormente, e eu vou dizer aonde eu encontrei algumas narrativas. Não nas memórias, mas em historiadores e antropólogos que estudaram Moçambique. Esses indicam alguns elementos para entender o que era o outro lado. As memórias silenciam por completo. E não foi uma escolha minha, né, estudar só a Frelimo. A escolha era o que tem disponível, só que o que tinha disponível em 2016 era só Frelimo. E o que você coloca aqui em caixa alta, né, é exatamente isso. Os textos todos estão legitimando duas coisas. A Frelimo como uma heroína. Então, é a Frelimo que agiu pela independência. Sem a Frelimo não haveria nada. E, à medida que o tempo vai passando, que é o caso do Guebuza, a necessidade de se ligar a Frelimo para também ser legitimado enquanto político, tá? Então são essas duas coisas. É esse partido querendo se tornar memória oficial e única, e quem vai querendo se eleger se aproximando dessa memória o máximo possível para poder ser um herdeiro do partido. Só um aviso aqui, pedir pessoal, os monitores, que a Adriana não está conseguindo acessar o link da aula 6. Se pudesse colocar de novo ali no chat, tá? Kelvin, colegas. Aí, uma última pergunta também, e que legal que é novamente sobre o mesmo tema das mulheres. Boa noite, professor. É notório o papel da mulher na libertação dos povos. Uma questão como envolver as mulheres hoje em dia para o processo de desenvolvimento em países em via de desenvolvimento como Moçambique. Tá. Muito obrigada pela pergunta. É o Antônio. Antônio, eu acho que em países em desenvolvimento, eu vou pegar por essa via, tá? Não só Moçambique, em países em desenvolvimento, é necessário políticas públicas que garantam a participação feminina na política, tá? E eu tô falando mesmo de proporção.
Então, é necessário que determinadas cadeiras sejam destinadas politicamente às mulheres. O Brasil, ele tem esse tipo de política, né? É um país em desenvolvimento e que possui políticas de introdução de mulheres dentro das esferas de poder, vamos botar assim. Só uma coisa que a gente tem observado: os partidos, por exemplo, para ganhar a verba do fundo eleitoral, eles precisam registrar uma quantidade de mulheres. E o que que se tem observado? Não basta o registro, porque esses partidos políticos têm registrado as mulheres, mas financiado a campanha dos homens. Então, não basta também determinar que o número de mulheres é X para ter a verba. É necessário também definir os incentivos das campanhas delas. Porque se o investimento vai só na campanha dos homens, essas mulheres continuam invisibilizadas do grande público. Elas servem para conseguir contemplar leis, elas servem para conseguir a obtenção de verbas partidárias, mas elas vão continuar sem ser eleitas, elas vão continuar sendo minorias nos espaços políticos. Então, para todos os países em desenvolvimento, na verdade, é necessário uma participação mais ativa das mulheres em todas as esferas de decisão. Isso sempre me incomoda e eu sempre provoco muito os meus alunos a respeito disso, em especial os alunos de ensino médio, né, que estão em formação. Eu falo, como pode só os homens legislarem a respeito das mulheres? Como podem os homens legislarem a respeito do direito de reprodução, uma vez que a reprodução está dentro de mim, né? E como isso pode ser normalizado, normatizado? Somente no ano passado, se não me engano, em julho do ano passado, caiu no Brasil a obrigatoriedade do companheiro ou marido assinar a permissão da minha laqueadura. Então, se eu quero fazer, né, se eu quero não mais ter filhos, até o ano passado eu precisava da permissão do meu marido, uma vez que é o meu órgão. Então, assim, é claro que no mundo ideal a gente, hipoteticamente, eu e o marido teríamos conversado e aí a gente teria chego a uma decisão em conjunto. Mas pedir permissão para alterar algo que é dentro de mim é o cúmulo. Mas isso acontece quando quem legisla não são mulheres, né? Como quem legisla não tem útero. Então, a maior parte dos nossos deputados, senadores, enfim, eles são todos homens. A medida, e é prova, tá? Isso não sou. Muitos países que foram adotando proporções maiores de mulheres começaram a ver determinadas situações cotidianas, como a questão do cuidado, como a questão de acesso à escola, creche e reprodução, começam a repensar essas coisas, porque são questões que atingem especificamente mulheres, né? Ou atingem uma maior proporção. Muito obrigado, professora. Foi uma aula muito gostosa e muito esclarecedora sobre a questão das escritas de si. Muito bacana ver essas diferenças, né, e considerar o aspecto da própria interdisciplinariedade que o curso tem promovido. Isso nos remete a outras reflexões de como as fontes também são tratadas e como são lidas, como são interpretadas, né? Isso é muito rico também, metodologicamente falando. Muito bacana. Só avisando, pessoal, que a lista está ali no chat, viu? O pessoal que tinha pedido, tá? Professora Patrícia, justamente a professora Patrícia e o Christopher também levantaram a mão. Aí deixa a professora Patrícia, depois passa a palavra para o Christopher, ok? Pessoal, boa noite. Eu peço desculpas pelo atraso. Hoje nós tivemos uma questão na universidade urgente para ajudar os estudantes que tivemos que estar presentes lá. Eu queria só fazer uma atualização, aproveitar que ainda está todo mundo aqui, das próximas aulas. Nós, se vocês perceberem, nós estamos desde o dia 29 de setembro num ciclo que a maior parte das aulas são sobre Moçambique, que é o exercício do curso, né? Crise, os estados, a crise e a transformação, né? Então, nessas aulas, só para chamar a atenção de vocês, que a gente está vindo
desde o dia 29 de setembro nessa discussão. O ápice dessa visão, né, que a gente vem construindo vai ser a aula da semana que vem, que é muitíssimo importante, que é a aula do Dom Luiz Fernando Lisboa, que o tema é Moçambique, da guerra pela independência até a guerra atual em Cabo Delgado. Que aí as questões de Cabo Delgado, especialmente, vão ser muito trabalhadas nessa aula. E aí eu queria que todo mundo anotasse a modificação que houve no cronograma. O dia 27 de outubro vai ser um dia inteiro sobre o Sudão. Então, nós vamos ter às 15 horas a aula, né, sobre a política externa sudanesa com o diplomata que vai estar a serviço, que está a serviço do Brasil no Cairo e que acompanha também a situação sudanesa, o professor Bernardo Penha, né? Ele acabou de defender uma tese sobre o Sudão muitíssimo interessante. E no mesmo dia, às 19h30, a gente vai estar estudando Sudanismo como alternativa à secessão, de John Garg e o caso da criação do Sudão do Sul, que vai ser uma aula com dois professores, o Hector Guerra, da UFPR, e a orientanda dele, a Suelen Precinoto, da UFPR. Então, é um dia que, para quem quer conhecer a questão sudanesa, que é dificílimo de conhecer, é um dia de mergulho muito importante, tá? É um dia forte no curso. Depois a gente volta à questão de Moçambique e vai abrir para África do Sul e Senegal, para fazer o exercício de comparação. Desculpa, professor, mas era necessário, né? Dizer que nessa parte de Moçambique, o ápice vai ser a aula do Dom Luiz Fernando Lisboa, depois a gente começa o ciclo Sudão, tá? Por favor, pode continuar. Agradeço, Patrícia, né, pelo apontamento, né, e já nos coloca novamente, né, na direção ali do que nós iremos ver. Muito bacana. Christopher, havia levantado a mão, gostaria de falar? Sou Jefferson, boa noite. Antes de mais, eu quero pedir desculpas porque eventualmente estarei aí contra o programa, não é? Mas ocorreu-me aqui uma pergunta, eu não sei se eu não estive atento ou não. Portanto, antes de eu colocar a pergunta, queria saber se eu teria permissão do professor Jefferson e da professora Miriam. Mas essa é uma pergunta muito rápida, até porque esse tema ele é muito interessante e importante para a história de Moçambique e de Angola também, que tem essas aparências, não é? E hoje, pelo menos em Angola, quando se estuda a história, há um forte debate sobre as fontes, né? Porque a história angolana ela está presa a essas narrativas políticas dominantes. E eu queria saber, professora Miriam, sobre digamos, natureza das fontes com que teve acesso, se por acaso, nas leituras que fez, identificou ou então deparou-se com uma certa narrativa de ficção, não é? No caso de Angola, nós tivemos algumas histórias que foram sendo, digamos, recontadas ou então digamos, interpretadas por conta da nova política ou do novo líder político do país, não é? Ah, então, queria saber se também no caso de Moçambique, não é? Existe este problema em relação à natureza das fontes. A pessoa lidou ou notou que havia alguma narrativa que era mais ficcional do que necessariamente factos históricos, uma vez que foi mencionando em que muitos dos textos que leu traziam dados biográficos, contavam sobre a história de Moçambique, mas quero saber se deparou com estes tipos de casos. Obrigado. Muito obrigado, Christopher. Miriam, só um instantinho. Pessoal, é preciso que todo mundo assine a lista lá, que apenas 60 responderam à lista de presença, tá? Nós já tínhamos 72, estamos com 69, então é importante vocês assinarem ali, tá? Miriam, por favor. Christopher, a primeira coisa é o seguinte, como é que eu entendo biografias, autobiografias ou narrativas de si, né, escritas por outras? É, hum, Elas podem ser ficcionais.
Porque, na verdade, é a narrativa do indivíduo a respeito do evento. No Brasil, a gente tem uma palavra, uma expressão que é quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sou eu, Miriam, contando sobre alguma coisa. E aí, para valorizar, e a maior parte deles é isso, para valorizar o meu passe, eu dou uma rebuscada. E para quem estuda história oral, isso não é um problema. Qual é o ideal? Quanto mais gente narrando o mesmo evento, mais eu vou tendo prismas diferentes daquele evento. E, portanto, se eu entendo assim a história oral, eu também tenho que entender que é tudo uma construção. Não é que é uma ficção, uma invenção, o cara inventou da cabeça dele o conflito, mas ele está contando da perspectiva dele, que pode geralmente nessas fontes são heroicizadas. Ele está enfatizando o heroísmo dele, ele está enfatizando o quanto foi difícil. Ele está. Há um trecho, por exemplo, eu acho muito interessante. Para quem conhece muçulmanos, você tem uma coisa que não se pode fazer de qualquer jeito, é comer porco, né? E há um trecho nas Memórias do Samora em que se afirma, por exemplo, que o Samora era tão bom de convencimento que o Samora foi capaz de fazer com que os muçulmanos que estavam envolvidos na guerra comessem o porco. Afinal de contas, era necessário manter a força, era necessário que eles estivessem prontos para a batalha e que Allah entender isso. Então, assim, é uma construção. E essa é a grande sacada, entendeu? Eu tenho que entender a minha fonte como uma construção. Mas aí vem, Christopher. Quem diz que jornais é menos construído do que biografia? O jornal também tem um escritor por trás. O jornal também tem gente que financia ele. Se você pega, por exemplo, um jornal que ele é mais direcionado a públicos da direita, ele vai ter uma linha mais, ele vai contar o mesmo fato, mas ele vai contar de um jeito. Se eu tenho um jornal mais à esquerda, ele vai contar o mesmo fato, mas ele vai contar numa outra perspectiva. Brasil, por exemplo, você pegue Brasil, vamos falar de violência urbana. Se você pega um jornal mais à direita, ele vai enfatizar a necessidade desse Estado, da repressão. Se você pega um jornal mais à esquerda, ele vai se preocupar. Quem eram essas pessoas que foram assassinadas nessa violência? Qual é o papel do Estado? É proteger ou é matar? Você entende? Então, quem disse que jornal, quem disse que ofício, decreto de lei ou narrativas mais oficiais também não são um pouco ficção, entende? Cabe a gente só dizer o seguinte: olha, isso é um cara que está querendo valorizar a vida dele falando sobre a guerra. Então tem um pouco de ficção aqui sim. Ele está se valorizando. Mas não tem problema isso, desde que eu entenda que ele está fazendo isso. E quanto mais gente eu for tendo falando sobre o mesmo evento, melhor fica. Espero ter respondido, Cristiano. Respondeu, professora. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Imagina, obrigada aí. Obrigado, Miriam. Obrigado, Christopher, pela pergunta. Mais alguém teria mais alguma pergunta para a gente fechar? Com toda. Só uma piadinha, porque eu sou muito. Eu estou muito formal hoje. Uma última pergunta que a gente precisa descobrir quem matou o Det Reutemann, gente. Começa daqui a pouco, né? Não, eu fiquei até lembrando também, Miriam, né? O interessante é Ah, assim, que nos jornais ontem a gente não ficou sabendo das passeatas que aconteceram nos Estados Unidos, né? E a gente abria o Instagram e o outro e a coisa estava bombando, né? Ou seja, não pois é. contar já indica também, né, as escolhas que estão acontecendo. Aqui a gente tem ouvido, né? Eu sei que nós temos muitos colegas de países diferentes que estão aqui nessa. Mas aqui, uma das questões que está muito em debate é a questão de Gaza, né? E eu acho muito curioso como no jornal brasileiro, assim, Gaza mantém reféns, Israel mantém prisioneiros. Então foram libertados 20 reféns de Gaza e 2.000 prisioneiros
de Israel, né? E aí você fica assim, isso não é à toa. Essa construção de que Israel faz prisioneiros, mas o outro faz refém, que ele sequestra e faz refém, não é à toa. Ele não é inocente. O uso das palavras não é inocente. E eu acho que a primeira vez que eu tive essa concepção, eu me lembro que na época da faculdade, eu não vou me lembrar a data específica, é até melhor que não lembre, né? Mas no Rio de Janeiro a violência é comum e no Rio de Janeiro os centros urbanos, o lugar caro é muito próximo do lugar barato, né, das favelas. E eu me lembro de um jornal que dizia: tiroteio na favela acorda vizinhança no Leme. E o Leme é caro. Então, assim, o problema não é quem estava no meio da bala trocada, o problema era acordar a galera do Leme, né? E aí eu fico pensando, quem escreve isso daí, né? E, e cabeça, que lugar está essa pessoa, na verdade? Mas nada as pessoas naturalizam, né? Vão tornando isso como, ah, não, mas é normal, mas não pode ser. Eu não posso ficar mais incomodado com quem perdeu a noite de sono do que quem estava no fogo cruzado. Exatamente, professora. Né? Então, dessa maneira, eu gostaria muitíssimo de agradecer a fala da professora Miriam, muito gostosa de ouvi-la, né? Além de todo o conteúdo que nos enriqueceu essa noite. As perguntas também nos enviadas foram muito propositivas, né? Isso é muito bom para a gente refletir sobre outros aspectos que nos possibilitaram a própria fala. E também, assim, que bom que a professora Patrícia, o professor do lado, eu não me lembro o nome, né? Estão aí. Pedro. Pedro. Pedro, professor Pedro Lado, o Dom Luiz também esteve conosco. Foi uma noite bem rica de partilha, né? Mais do que aula foi partilha, e a partilha nos cria muito Ah, mais assim que é bom. sentidos vivenciais do que simplesmente uma memória, que de qualquer forma, para outros pode ser também ficcionais, para a gente é vida nesse momento, tá? Exato. Uma Perfeito. boa noite. Muito... Ah, diga, Patrícia. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, da proposta metodológica da professora Miriam, né? Teórica e metodológica, de análise das narrativas, né? E quando ela fala, né, do processo histórico e do discurso sobre o processo histórico. Isso é muito importante para todas as nossas nações, né, desse sul global, né, nações ligadas pela história da partilha da língua e de processos coloniais, como é o Brasil e vários países africanos, especialmente Angola, Moçambique, que estão aqui com a gente, né, que a gente tem uma presença muito boa e muito importante, muito forte, né? Então, a contribuição dela metodológica e teórica para se pensar essas narrativas, de se fazer essa análise, isso leva tempo. A professora Miriam se dedicou muito. Isso leva tempo, isso leva todo um cuidado e uma reflexão que para nós é fundamental. Então, é uma aula que eu convido vocês também a estarem revendo do ponto de vista da metodologia para as pesquisas de vocês à vida. Professor Jefferson, muito grata, de verdade, por hoje, pela mediação excelente. A monitoria aí presente, Maria, Mário, Ananda, né, que estão aqui com a gente hoje, nos ajudando, ao Kelvin da Diocese de Cachoeiro, nosso padrinho. E a aula do dia 29 de setembro da tarde, a gente teve um problema técnico que a gente perdeu essa aula. Mas amanhã eu vou gravar o professor que se dispôs a dar aula de novo. Mas só que agora é só para mim. Então eu vou gravar a aula do professor e aí vocês vão ter acesso a ela também, tá bom? E Kelvin, para o dia 27 de outubro, a gente vai precisar um link para a noite porque não haveria a aula da noite. Mas eu achei melhor, até do ponto de vista didático, que uma aula é sequência da outra. O que o professor Bernardo vai trazer, a professora Sueli e o professor Hector vão encerrar. Então, vai ser um dia extremamente rico. E, pessoal, aproveitem mesmo, porque é raríssimo a gente ter especialistas sobre o Sudão falando, tá bom? Obrigada, gente, de coração. Boa noite. Obrigada por tudo, por todo o esforço de vocês.
Parabéns, professora Boa Miriam, muito noite. orgulho. Imagina. Obrigada. Parabéns a todo mundo que está aqui nessa plataforma. Professor Jefferson, sou fã, tá bom? E Prazer. até dia 20. E vamos passar a palavra para a professora Miriam para ela poder se despedir. Não, sim, sim. Não, na verdade, novamente, meu muito obrigada. Obrigada a vocês que permaneceram aí na plataforma o tempo todo e pelas perguntas e, enfim. Fica também o meu e-mail, estava aparecendo lá no começo, depois a Patrícia pode divulgá-lo também. Caso queiram conversar, continuar, estamos aí. Parabéns a vocês, parabéns pelo curso, obrigada. Tá. Pessoal, a gente vai mandar para os e-mails de vocês, até para os docentes, se quiserem, as Memórias Missionárias de Cabo Delgado, do Dom Luiz Fernando, tá? Em PDF, que aí vocês também têm como acompanhar, se preparar antes, né? A segunda aula de hoje, que horas? Não, hoje vai ser só realmente essa aula, que seria a segunda aula de hoje, a gente passou para o dia 27 à noite, tá bom? Que aí concentra tudo sobre o Sudão num dia só, fica mais didático. Obrigada, Lorival, pela pergunta. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Bom descanso a todos. Uma boa semana. Tchau, boa noite. Boa noite, parabéns aí pela professora e muito obrigado por sua aula.